Senhor Jesus, Tu que nos conhece, que sabe as nossas necessidades e sabe daquilo que nós mais precisamos. Neste dia em que celebramos os santos Timóteo e Tito, dai-nos a graça de sermos pessoas como eles, destemidas, missionários, que se colocaram a serviço da vida, assim como eles aprenderam do Teu amor, do Teu exemplo. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso do 1 ao 9, que vai nos dizer, naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a todas as cidades e lugares onde ele próprio deveria ir. Disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos este belo texto em que o Senhor Jesus escolhe, do meio de todos os discípulos, escolhe 72 discípulos e envia em missão. Mas antes ele faz também um programa do que ele deveria realizar nesta missão. Um que era pedir ao Senhor da messe que enviasse mais operário para a sua messe. E ele vai dando essas instruções, esse programa, dessas atividades, do que ele deveria realizar lá naquelas visitas, naqueles encontros, E entrar na casa das pessoas, a primeira coisa é desejar a paz, fazer com que a paz aconteça naquela casa. E se ali tiver gente de paz, é claro, a paz vai retornar para a própria pessoa. Se não tiver, essa paz também vai retornar para ele. Quer dizer que onde a gente vai na dimensão missionária, tem alguns conflitos. E a gente não deve ficar preso aos conflitos, às dificuldades. Mas ir mais à frente. A gente precisa ter discernimento para viver esse tempo da graça do Senhor. E o missionário, a missionária deve confiar. Lá onde aquela casa que está, não levar sacola, não levar bolsa, não levar sandália. Por quê? Porque lá onde ele está, lá vai ter o suficiente para ele viver. A simplicidade do que aquelas famílias vivem, ele também comer daquilo que é lhe oferecido. Então, é um programa, é uma forma que Jesus nos orienta para viver na dimensão missionária. E nesse dia que a gente celebra, Timóteo e Tito, e São Paulo faz na carta aos Timóteo, ele chama Timóteo meu filho, meu filho querido, esse filho que foi gerado na graça de Deus. E isso é muito bonito, a gente perceber isso também, que um
um grande missionário que a gente celebrou também ontem, né? A sua conversão em São Paulo. Hoje a gente vê nessa casa de Timóteo, ele chamando Timóteo de filho. Então, que a gente possa se espelhar também no exemplo desses santos que nos antecederam, dessas pessoas que nos antecederam, que viveram esse caminho do discipulado. Que a gente, cada um de nós, sejamos discípulos, nos coloquemos nessa atitude do discipulado. Peçamos a graça do Senhor para viver esta missão de discípulos e discípulas do Senhor. E fiquemos com a bênção deste Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, nos colocando sempre na sua presença. Amém, amém, amém. E um abençoado dia.